Olá! Quando a gente pensa em Constituição, o que vem à cabeça? Para muita gente é só um livro de regras meio chato, né? Mas olha, já dizia o pensador Ferdinand Lassalle que uma Constituição não pode ser só uma folha de papel sem força de verdade. E nesta nossa análise a gente vai ver que a nossa Constituição é o contrário disso, é uma força real, que molda tudo no nosso direito. E para provar, vamos usar todo esse poder dela para resolver uma questão de concurso daquelas de tirar o sono. Bora mergulhar nisso? Ah, e se essa nossa conversa for clareando as ideias aí, já sabe, né? Deixa aquele like e compartilha, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Tá aí o nosso desafio do dia. Uma questão com a cara do CESP para um cargo de peso como de delegado. 5 opções, uma só tá certa. Parece um bicho de 7 cabeças? Talvez, mas impossível? De jeito nenhum. O pulo do gato aqui não é só decorar o que a lei diz, mas entender como o sistema funciona. E essa lógica, bem, ela começa toda na estrutura da nossa Constituição. Então, para a gente desvendar qualquer parte da lei, primeiro a gente tem que sacar qual é o papel da Constituição. Ela não é só mais uma lei no meio de tantas. Não, não. Ela é a norma suprema, a que dá sentido e validade para todas as outras. E olha que legal essa imagem da pirâmide, como ela ajuda a gente a visualizar a coisa toda. Pensa em todas as leis do Brasil organizadas assim. Lá no topo, absoluta, soberana, está a Constituição. Nada, absolutamente nada no nosso sistema jurídico pode existir se for contra ela. Então a resposta para a nossa questão tem que começar por aí, pelo que o texto constitucional diz. E se a Constituição está lá no topo, isso quer dizer que ela funciona como um filtro super poderoso. Vamos ver agora como é que isso funciona na prática e como vai nos ajudar a resolver a questão. Pensa nesse filtro como se fosse um controle de qualidade super rigoroso. Cada uma daquelas alternativas da nossa questão é, na verdade, uma afirmação sobre o direito. E para a gente saber se ela é verdadeira ou falsa, a gente tem que fazer exatamente isso, passar a afirmação pelo filtro. Será que ela combina com o que a Constituição fala sobre direitos políticos? E esse processo, olha, ele não perdoa. Se uma afirmação, como as que estão nas alternativas erradas da nossa questão, diz o contrário do que a Constituição manda, ela simplesmente não vale. O sistema diz não. E é exatamente esse exercício que a gente vai fazer com cada uma das alternativas. Então, o ponto central é esse. A compatibilidade é tudo. Uma interpretação que bate de frente com o texto da Constituição, como a gente vai ver, é simplesmente descartada, não tem validade. É como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado, sabe? Não rola. Vamos guardar essa ideia de filtro e compatibilidade na cabeça para analisar as alternativas. Beleza. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Uma Constituição não é só um manual de instruções, um conjunto de regras. Ela carrega os valores mais importantes de uma sociedade. A resposta é um gigantesco não. Se fosse só isso, seria até mais fácil de interpretar. Mas a beleza, e também a complexidade, está justamente nos princípios e valores que ela traz. É uma mudança de chave muito importante. E por falar nisso, se você conhece alguém que está na mesma batalha dos estudos e que se beneficiaria dessa visão, compartilhe essa análise. Mandar para os amigos ou nos grupos de estudo ajuda a gente a crescer e alcançar mais pessoas. Esse ponto aqui é crucial, gente. Depois de uns traumas históricos bem pesados, como as grandes guerras, a galera do direito percebeu que regras frias, sem um pingo de ética, podiam levar a verdadeiros desastres. As constituições mais modernas, como a nossa de 88, são resultado direto disso, colocando valores como a dignidade da pessoa humana no centro de tudo. E olha só para essa lista de valores. Fica bem claro porque os direitos políticos são tão importantes e protegidos. Eles não são um detalhe técnico, sabe? Eles são a expressão da nossa dignidade, da nossa capacidade de participar das decisões do país. Com essa ideia em mente, vamos voltar para a nossa questão e começar a passar as alternativas do nosso filtro. Com toda essa base de valores bem fresquinha na mente, vamos finalmente aplicar o nosso filtro constitucional na questão. A gente está procurando a afirmativa correta sobre direitos políticos, certo? Vamos lá. Alternativa A. Ela diz que a perda da nacionalidade, em qualquer hipótese, causa a suspensão dos direitos políticos. E essa expressão em qualquer hipótese já acende um alerta, né? E com razão. A própria Constituição tem exceções, então a é falsa, não passou no filtro. Alternativa B. A clássica pegadinha do conscrito. Diz que eles têm os direitos suspensos e não podem votar. Falso. Durante o serviço militar obrigatório, eles podem e devem se alistar e votar, só não podem ser eleitos. O filtro barra essa generalização errada. Alternativa C.
Diz que o analfabeto é elegível. A Constituição é bem direta nisso. Ele pode votar, mas é inelegível. Incompatível. Falsa. Alternativa D. A palavra-chave aqui é perda. A alternativa fala em perda por condenação criminal, mas o texto constitucional fala em suspensão enquanto durarem os efeitos da condenação. A diferença é gigante. Perda é para sempre, suspensão é temporária. O filtro não aceita essa troca de palavras. Falsa. E, finalmente, a alternativa E. Ela diz que a improbidade administrativa pode levar à suspensão dos direitos políticos. A palavra está perfeita. A Constituição proíbe a cassação, mas permite a suspensão nesse caso. A afirmação está redondinha, totalmente compatível. Bingo! A alternativa E é a nossa resposta correta. Ok, mas por que essas regras são tão rígidas, tão importantes assim? Porque elas vêm da fonte de todo o poder do Estado. Esse é o poder que criou a nossa Constituição de 88. Foi ele que começou um jogo novo, com regras novas, zerando o placar. É por isso que as decisões dele, como proibir a cassação de direitos políticos, têm um peso tão grande. E qualquer poder que vem depois, como o poder de criar emendas constitucionais, é um poder derivado, ou seja, ele tem limites. Ele não pode sair mudando as decisões mais importantes do poder originário, como as cláusulas pétreas, que protegem nossos direitos e garantias. Isso é o que dá estabilidade para o sistema todo. Gabaritar uma questão de concurso é sensacional, mas entender por que esses conceitos são importantes de verdade, isso transforma o nosso conhecimento. Em primeiro lugar, todas essas regras sobre suspensão de direitos políticos não existem só por existir. Elas servem para proteger cada cidadão do poder exagerado do Estado. Elas dizem: ei, Estado, você não pode fazer o que quer, tem um caminho certo a seguir. Em segundo lugar, o direito de votar e ser votado é uma das liberdades mais preciosas numa democracia. E a Constituição funciona como uma guardiã desses direitos, garantindo que ninguém os tire da gente de forma leviana. E, por fim, tudo isso nos dá estabilidade. A gente sabe quais são as regras do jogo democrático, sabe como elas funcionam e sabe que elas não vão mudar da noite para o dia, dependendo do humor de quem está no poder. É o alicerce da nossa democracia. E olha só que jornada! A gente partiu de uma questão de concurso e viajou pela espinha dorsal do nosso sistema jurídico. Deu para ver que entender a Constituição é entender a lógica do poder e da liberdade no nosso país. E para fechar, eu deixo uma reflexão no ar. Se a Constituição é a guardiã de todos os nossos direitos, quem é que guarda a própria guardiã? Fica aí para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia. Para continuar aprofundando esses temas, é só procurar por DireitoCast lá no Spotify. E não esquece que deixar o like é muito importante para nós. E para mais conteúdos em vídeo, acesse DireitoCast no YouTube e no TikTok. Até a próxima!